estarmos aqui, cultuando o nome do Senhor, e eu quero cumprimentar a Igreja de Cristo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? A igreja que está em sua casa, hoje, esse tempo que nós vivemos, a igreja que se reúne de forma virtual, e nem por isso ela deixa de ser igreja. Você que está aí com a sua família, a Bíblia nos diz o seguinte: o próprio Jesus ele vai dizer: aonde houver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então esse é o momento de nós estarmos aqui refletindo na palavra do Senhor. Semana passada nós estivemos aqui nesse culto até doméstico, e eu senti uma paz tremenda aqui no santuário. Eu penso que em breve todo o povo de Deus estará de volta, e isso nos traz à memória o Salmo 126, aonde vai dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de júbilo e os nossos lábios de cântico. Então eu creio que será um tempo que o povo vai se abraçar muito, se curtir muito. Amém, irmãos? Vamos então, acompanha na sua Bíblia, na sua casa. Eu estarei lendo 3 versos da palavra de Deus que se encontram no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, eu estarei lendo dos versos 17 ao 19. É um texto conhecido que por si só ele tem muito a nos falar, irmãos. Acompanhe comigo, por favor, a leitura desses versículos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então, irmãos, esses versos vai servir aqui como base para a nossa reflexão. E eu queria deixar um tema para essa breve mensagem, que é o seguinte: servindo a Deus apesar das circunstâncias. Esses versos que eu acabei de ler aqui, de forma isolada do texto, por si só, ele já tem muito a nos falar. Mas, olhando um pouco o contexto desse livro, dessa realidade do profeta Abacuque, o livro do profeta Abacuque, na verdade, são 3 capítulos, e o livro se constitui em uma oração em que o profeta Abacuque ele está o tempo todo apresentando a queixa dele perante Deus e a queixa do povo. O capítulo 1 e o capítulo 2 é justamente onde Abacuque apresenta esse quadro dele de perplexidade em relação do que estava acontecendo em Judá, ali no povo de Israel naquele momento. Acompanhe comigo o diálogo de Abacuque com Deus aí na sua casa. Abra sua Bíblia, por favor. O capítulo 1, os versos 3 e 4, Abacuque apresenta a queixa dele perante Deus, falando o seguinte: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então a gente vê aqui nesse momento, irmãos, o profeta Abacuque angustiado, inquieto, se queixando perante Deus de ver tanta injustiça no meio do povo, corrupção, maldade, desigualdade social. E
logo em que ele apresenta essa primeira queixa, Deus já responde para ele. Olha o verso 6 do capítulo 1, a resposta que o Senhor dá ao profeta Abacuque: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Então Deus ele está falando para o profeta Abacuque o seguinte: os babilônios estão vindo para oprimir o povo de Judá, por tamanho pecado, tamanha maldade que o povo tem cometido. Essa é a primeira resposta que Deus dá ao profeta Abacuque. E seguindo no capítulo 1, olha o que Abacuque diz no verso 13. Tu, Abacuque, capítulo 1, verso 13, acompanha comigo. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então nós vemos aqui Abacuque apresentando a sua segunda queixa perante o Senhor. E o que ele está dizendo aqui? Senhor, o Senhor é tão puro, o Senhor é tão justo, como o Senhor vai permitir uma nação, que são os babilônios, bem perversa, oprimir um povo mais justo do que eles, que é o povo de Judá? E aí vem a segunda resposta de Deus para o profeta Abacuque, aonde Deus fala o seguinte, no capítulo 2, no verso 7 e no verso 8. Deus responde o seguinte: eles também serão castigados, Abacuque. E diz assim, os versos 7 e 8 do capítulo 2: não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Então o capítulo 1 e o capítulo 2 nada mais é do que Abacuque se queixando perante Deus e Deus respondendo o profeta. Já o capítulo 3, nós vamos ver Abacuque escrevendo em forma de cântico, um louvor que se constitui até um salmo, um hino de adoração, em que, encerrando aqui nos versos 17 e 19 que eu li no início, eu vejo que esses versos aqui se constituem, irmãos, em uma das declarações de fé mais firmes, mais claras em toda a Bíblia, aonde Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então o foco dessa breve reflexão aqui, irmãos, que eu quero compartilhar é esse: servir a Deus apesar das circunstâncias, apesar de tudo que tem acontecido ao nosso redor. Nós devemos alicerçar a nossa fé no Senhor. Salmo 91, verso 1 vai dizer o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, conforme nós, de uma forma breve, demos uma olhada aqui no contexto, Abacuque ele está inserido num tempo na história de Judá em que ainda não havia acontecido o cativeiro babilônico.
conforme nós lemos no verso 6, onde Deus fala: eis que eu estou trazendo uma nação que marcha pela largura da terra. E foram os babilônios que veio para quê? Para disciplinar o povo diante de tanta corrupção, tanta maldade e tanta injustiça. E o que nós podemos aprender, irmãos, aqui com esses 3 capítulos, aqui com o livro do profeta Abacuque? Eu quero chamar a atenção para 3 pontos nessa reflexão aqui. A primeira é a seguinte: nós não devemos nos conformar com a situação atual em que estamos vivendo. Eu vou ler mais uma vez os versos 3 e 4 do primeiro capítulo, onde o profeta diz: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se firma, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Irmãos, quando nós olhamos para esses 2 versos aqui, nós vemos como se fosse uma radiografia do nosso próprio Brasil. Quanta desigualdade social, quanta injustiça, quanta maldade, quanta corrupção. Eu vejo que esses versos aqui é como se fosse o retrato 3x4 da realidade social do nosso país e em vários lugares do mundo. Então nós não devemos nos conformar com a situação em que vivemos, mas se comportar de que forma? Tomando o exemplo do próprio profeta, vivendo a todo momento, constantemente se queixando perante o Senhor, apresentando a sua causa e a causa do povo. Às vezes é um vizinho seu que está sendo oprimido e ele não tem tanta clareza perante a palavra de Deus e não tem nem acesso ao trono da graça, e você pode se tornar um intercessor por ele. Eu não quero dizer com isso de não se conformar com a situação atual, dizendo que nós devemos ser um revoltado sem causa, não. Sair por aí se queixando, fazendo motim, fazendo baderna, não. É viver na dependência do Senhor. É viver como o profeta nos deixa aqui esse exemplo muito claro. Senhor, eu não concordo. A palavra de Deus vai dizer em Mateus, no capítulo 5, no verso 6, lá nas bem-aventuranças, o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos e herdarão o reino dos céus. Olha o que a Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 12, 2 versos que nós conhecemos muito bem, sobre não estarmos nos conformando com esse mundo, com esse século. Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, se posiciona dessa maneira, se comporta como um servo do Senhor, vive uma vida de integridade na presença de Deus. A própria palavra de Deus vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E a Bíblia vai dizer que
Você não apanha uma lamparina ou uma candeia e coloca debaixo da mesa. Não. Você coloca ela num lugar de destaque, onde ela vai clarear e vai alcançar pessoas. Esse é o papel da igreja. É não se conformar com a injustiça social em que nós estamos vivendo nesse tempo. O segundo ponto que eu destaco se encontra no versículo 4 do capítulo 2, onde diz assim, acompanha comigo, Abacuque 2, verso 4 vai dizer o seguinte: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Nós vivemos pela fé, irmãos. O povo de Deus caminha pela fé. Há pouco tempo, num local onde eu morava, eu vivi uma experiência que esse versículo veio com muita clareza no meu coração. Eu lembro que eu estava passando uma camisa para eu sair e olhando pela janela em frente à minha casa, tinha um duplex, uma família bem de situação, ar-condicionado na casa, 2 carros na garagem, e de repente chegou 2 rapazes de carro, e os dois desceram, um tocou a campainha e o rapaz saiu, já foi logo mostrando para um dos rapazes que estava no carro, aonde ficava, na rua, de frente para a rua, o medidor de energia elétrica. E os dois entraram para casa e somente um ficou. E ele sacou ali uma chave de fenda, um alicate, já foi tirando aquela capa, aquela tampa de acrílico do medidor, e com certeza ali deu para perceber que ele estava fazendo uma fraude. E eu fiquei olhando aquela situação, e eu pensei nesse versículo, na mesma hora veio esse versículo no meu coração, e eu pensei, essa família não precisa disso, mas não tem conhecimento da palavra de Deus, não tem a clareza, a graça de Deus para gerar o desconforto no seu coração. E aí eu falei, eu não tenho como fazer isso, porque o justo ele vive pela fé. Há pouco tempo eu escutava um rapaz falando em um local que eu estava cortando o cabelo. Não, eu chego em determinado supermercado, eu já apanho meu carrinho, e antes de eu começar a fazer a minha compra, eu já passo lá no açougue e já dou o sinal para o açougueiro, daqui a pouquinho eu passo aí para apanhar minha carne. E eu passo lá, o meu pacote já está separado, já está reservado. Eu levo uma determinada carne e o açougueiro ele coloca um código do valor de uma carne mais inferior. Só que o justo vive pela fé. Então, diante de tanta injustiça que o profeta Abacuque viveu no seu tempo, que nós vivemos hoje, nós temos que viver pela fé. Devemos esperar no Senhor com paciência e viver pela fé. Olha o verso 1 do capítulo 2, acompanha comigo, olha o que ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Fica na fortaleza, irmão, que é Deus. Naquela época, quando os exércitos, os inimigos vinham atacar uma cidade, quando já não tinha mais para onde correr, muitos corriam para onde? Para a fortaleza, para as torres, para o ponto mais alto, que ali ele estava seguro. É por isso que Abacuque ele usa aqui essa figura de linguagem: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Espera no Senhor, espera pelo Senhor. Viver pela fé é perseverar em um mundo cheio de maldade e injustiça, vivendo na dependência de Deus. Nós temos que viver dessa forma. Às vezes as coisas não estão muito bem,
mas nós temos que caminhar pela fé. Jesus estava no barco com os discípulos e a mensagem que ele passa para todos nós, naquele momento em que Jesus estava dormindo e aquele mar revolto e aqueles discípulos ali apavorados foram acordar o mestre, e ele acalma aquela tempestade, se vira para aqueles homens e diz assim: vocês são tímidos, são homens de pouca fé. A mensagem que fica para a gente ali naquele texto é que diante de toda aquela tempestade naquele mar, Jesus estava tranquilo e dormindo. Então, diante de tempestade, irmãos, nós devemos correr para a fortaleza que é Deus e ficar lá, velando, vigiando, aguardando a resposta que Deus terá a nosso favor. Essa foi a palavra, o justo viverá pela sua fé, que confortou o coração de Abacuque e hoje conforta o nosso diante das adversidades da vida. Talvez você que está me ouvindo aí, de repente sua empresa está fechada, de repente você perdeu o emprego por conta dessa situação inusitada que o país e o mundo vive, essa pandemia. Essa palavra, o justo viverá pela fé, foi nessa palavra que Paulo encontrou base bíblica para a doutrina da justificação pela fé, onde ele diz em Romanos 1:17-16 que o Evangelho é o poder de Deus e o justo viverá pela fé. Foi essa palavra, o justo viverá pela fé, é que foi a base e o tema da reforma protestante. Nós encontramos essa palavra no Antigo Testamento somente no livro do profeta Abacuque, e vamos encontrá-la no Novo Testamento em Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:31. O justo, ele tem que romper em fé a cada dia. E o último ponto, irmãos, que eu destaco aqui, o primeiro foi não se conformar com a situação atual que vivemos. O segundo, o justo viverá pela sua fé. E o terceiro é servir ao Senhor, apesar das circunstâncias. E eu tomo por base aqui os versos 17 e 18 do capítulo 3, que eu estarei lendo mais uma vez. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É viver como um adorador, meu irmão, apesar das dificuldades. João 16:33 vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Quando Abacuque fala sobre isso aqui no capítulo, no verso 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Isso aqui nos mostra que o que movimentava a economia lá em Judá, lá naquela região ali, era o que? Era a agricultura e a pecuária. Então Abacuque, diante da opressão que já estava chegando do povo da Babilônia para levar cativa aquela nação, ele já estava o quê? Antevendo, já estava prevendo uma possível escassez. E aí ele fala dessa forma: ainda que a figueira não floresça. Ele está querendo dizer para mim, para você, ainda que as circunstâncias ao nosso redor sejam contrárias, eu não posso abandonar o meu Deus. Eu não posso negar minha fé no Senhor. Eu não posso perder a esperança. É o que ele está passando para nós aqui.
É o que eu aprendo com esses versos. Embora ele diz ainda que a figueira não floresça, e ele vai falando, o verso 18 ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Não perca a sua fé, a sua confiança no Senhor. Para a gente entender melhor, vamos fazer uma comparação com Joel, capítulo 1, o verso 12. Acompanha na sua Bíblia, Joel, capítulo 1, verso 12. Olha o que Joel está dizendo aqui. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens, a esperança se foi. Já aqui com Abacuque, ele já nos mostra outra realidade. Ele fala essas mesmas palavras, só que o verso 18 ele diz: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Nós não podemos, irmãos, perder de vista o nosso Deus. Nós não podemos perder a esperança de que Deus ele é soberano, Deus ele tem o controle. E é diante disso, por nós não podermos perder de vista esse foco em Deus, de que Deus é soberano, é que eu caminho aqui para a conclusão. Eu destaco aqui no capítulo 2 de Abacuque, o verso 20, onde vai dizer o seguinte: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus é soberano. Nós temos que viver como servos do Senhor e tomar cuidado com o mecanismo, a religiosidade, para nossa mente não ficar cauterizada, porque Deus ele não está alheio, ele não está indiferente a tudo que acontece no planeta, no universo. O Salmo 46, verso 10, o que vai dizer? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Eu falei aqui que esses versos, esses últimos versos que Abacuque encerra aqui, eles se constituem em uma das declarações de fé mais forte em toda a Bíblia. Mas eu quero destacar aqui, irmãos, Jó, capítulo 19, verso 25, é um texto que você também conhece, mas olha o que Jó vai dizer no capítulo 19, no verso 25, marca esse texto na sua Bíblia. Ele diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Agora dá uma olhada no verso 20 do capítulo 19 de Jó, para a gente entender como estava a situação de Jó naquele momento. Olha o que ele vai dizer no versículo 20 do capítulo 19: os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Então Jó, quando ele faz essa exclamação de fé aqui, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, não foi no início da sua vida, onde os filhos dele se reuniam, ele tinha todos aqueles animais, ele tinha riquezas, e também não foi depois, aonde ele falou assim: antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Não. Jó, ele saca da sua alma, da sua vida de intimidade com Deus, no meio da tribulação, esse versículo aqui, que fica paralelo com essas palavras de Abacuque, e uma exclamação de fé forte, que vem para renovar a nossa fé nesse momento, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, irmãos, nós somos o povo de Deus.
É nessa palavra aqui que nós temos que nos apoiar. Então fica aqui o meu recado, a minha mensagem, que possa de alguma forma renovar sua fé. Amém? Continua seguindo a igreja pelo Instagram. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu negócio, a sua saúde, e que praga nenhuma, em nome de Jesus, venha chegar à tua tenda. Muito obrigado. Amém.